Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o nosso oficial, né, do Soldados de Cristo, Major Lucas Santos, né? Louvado seja Deus, né, por sua presença. Nós vamos falar sobre os Soldados de Cristo também, né? Nós vamos ver essa instituição que tem ajudado tanto, tem servido de tanto auxílio, tanto para os pais, né, como para aqueles que têm a incumbência de estar ali sobre o pastoreio, sobre a liderança de crianças, jovens, né, adolescentes, em todos esses segmentos. A gente vai fazer algumas perguntas, né, curiosidade minha, que eu acho que também é curiosidade daqueles que nos acompanham, daqueles que nos assistem. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade e nós temos a credibilidade, né, de ter alguém, um oficial dos soldados, né, major, que também é advogado, que também é professor de educação física, professor de Muay Thai, né? Então, alguém qualificado para estar ali orientando, instruindo, direcionando as crianças e os jovens, né, que tanto necessitam nessa era pós-moderna de tanta facilidade, de tanta falta de conceitos de liderança, conceitos hierárquicos, né, que faltam às vezes até no seio da família, né, com as famílias desestruturadas, crianças sem princípios de autoridade, até muitas vezes dentro do lar, e disciplina. Que os Soldados de Cristo usam essa ferramenta poderosa, né, Lucas? A gente vai fazer esse bate-bola aqui durante essa 1h30, nós vamos ter tempo de tirar as dúvidas, e você que está nos acompanhando também pode, né, nos fazer as perguntas aí. Nós estamos aí no YouTube, nas redes sociais, e você pode também estar fazendo a sua pergunta e a gente vai estar aqui acompanhando para tirar a sua dúvida, tirar a minha e tirar de muita gente a respeito disso. A curiosidade, de onde surgiu, né, os Soldados de Cristo? Bom, pastor, o Soldado de Cristo ele surgiu em Guarabira. Na verdade, quem criou o Soldado de Cristo foi o pastor Severino Tavares da Silva, né, na primeira igreja congregacional de Guarabira. Ele era um grande admirador do militarismo, né? Então Deus tocou no coração dele de criar um departamento na igreja onde pudesse trazer essa disciplina militar, né? Como também o conceito do escotismo, que ele é um grande admirador. E dia 2 de novembro de 1978 foi criado na primeira igreja congregacional de Guarabira o então Departamento Soldado de Cristo. Que bênção. Então, há algumas semelhanças, né, com os escoteiros, né? Os princípios. Isso, porque na verdade o Soldado de Cristo ele tem 3 princípios basilares. Bom saber disso. O primeiro princípio, e o mais importante de todos, é o cristianismo, né? O Jesus é o centro de tudo. Logo depois também vem o militarismo, onde a gente tem toda a hierarquia militar, né? A ordem unida, a questão da ética, da hierarquia, né? E também o escotismo, onde a gente faz algumas atividades com as crianças, né, puxando para o escotismo. Por exemplo, confecção de barraca, fogueira e algumas instruções que a gente aprende ali na parte, tanto na igreja como também nos acampamentos. Entendi, que coisa boa. Então, essa é uma ferramenta que também abrange todas as áreas, né? O principal que você falou, por isso que é Soldados de Cristo, né? É o cristianismo, Jesus, né? O centro da instituição, mas também abrange outras coisas, outras ações que auxilia e facilita a vida, né, dos familiares, né, dessas crianças. Isso que é, na verdade, um dos principais objetivos do Soldado de Cristo, né, que é o evangelismo, né, das crianças e adolescentes também, é de formar cidadão, né, um verdadeiro cidadão, homens e mulheres que Deus quer e o Brasil precisa, né? Hoje, como o senhor falou, a questão como é que eu posso dizer, do respeito, né, se perdeu muito isso hoje em dia em algumas famílias, do respeito não tão só pelo ente familiar, como também pela sociedade, né? Exatamente, então a gente busca, através do Soldado de Cristo, trazer esse respeito, essa disciplina, essa hierarquia, tanto na igreja como também em casa e na sociedade, né? Respeitando os símbolos e os símbolos nacionais, né? Dessa parte militar. Entendi. Então é uma ferramenta poderosa. Nós observamos que esses princípios, eles devem nortear a nossa vida, né? Durante toda a nossa jornada. Porque para algumas pessoas é difícil a questão da hierarquia, de se submeter a uma autoridade, porque eles não tiveram esse conhecimento, não tiveram esse princípio, às vezes nem no lar, nem onde convivia, nem no ambiente onde estava inserido. Então, quando você chega em qualquer ambiente, escola,
igreja, ambiente de trabalho, você chega sem esses princípios, você sofre, né? Porque você vai ter que se submeter na marra, não vai ser voluntariamente. Para você vai ser um campo estranho. Então, os soldados de Cristo, ele já vai moldando a pessoa para viver em sociedade, né? Respeitando as funções, as posições e também na área, porque canalizando aquela força da criança, da juventude, né? A energia, e você vai canalizando isso. Isso é uma ferramenta também contra, até que eu posso dizer assim, que a área digital, né? Porque hoje as crianças, antigamente, eu ainda peguei esse tempo, onde a gente estava na rua brincando, fazendo ali amizades, né? Convívio social, e hoje em dia a maioria das crianças é só no celular, é só no meio digital e perde esse contato humano, né? Então, exatamente, também ajuda nessa parte de socializar, né? De ter contato com outras pessoas, de passar situações para nos moldar e levar para a rua, né? Levar para o dia a dia, né? Para a vida, de forma assim. Eu acredito que o Soldado de Cristo, ele transforma a criança, adolescente, com esses princípios que nós temos, que nos ajuda não só dentro do departamento, como na igreja, como também na vida, no trabalho. Eu digo que uma vez Soldado de Cristo, a gente recebe uma transfusão. A gente tem o sangue verde. Né? E aí muitas coisas mudam. Depois que a gente é de Soldado de Cristo, a gente leva pro resto da vida. Que coisa boa. Hoje, Lucas é o major, isso, é um major, oficial, isso, né? É um oficial de patente mais alta, né? Já é superior. E como foi que começou a sua história com os Soldados de Cristo? Minha história do Soldado de Cristo, ela iniciou em 2009, né? Eu acredito, 2009, aqui na igreja IPEF, Pastor Gilson Ferreira. Pastor Gilson. Pastor Gilson, ele já foi Soldado de Cristo há um tempo atrás, né? Já foi até coronel de Soldado de Cristo. E em 2009 a gente teve esse desejo, o pastor teve o desejo de abrir lá o Soldado de Cristo na igreja dele, né? Então eu fazia parte já da mocidade. Eu tinha 13 anos de idade. E teve, assim, a primeira reunião do Soldado de Cristo. Eu não fui. Cheguei no finalzinho da reunião e, na época, o comandante era o tenente Lee Everton, né, conhecido como L. Silva, me fez o convite. E na outra reunião, no outro sábado, que era todos os sábados à tarde, eu estava presente. Então, desde essa data, 2009, eu entrei no Soldado de Cristo, né, e estou até hoje. O ingresso, eu entrei como recruta, né? Então, hoje, a criança, ela entra como recruta, assim como na área militar. E aí, a gente vai aprendendo os cursos que tem dentro do departamento. Se aperfeiçoando, né? E aí se vai credenciando. Hoje, vai fazendo os cursos, vai subindo de nível, né? Vem o soldado, o cabo, o sargento, subtenente, o aspirante, o primeiro tenente, o segundo tenente, primeiro tenente, capitão e major. E ainda vai para tenente, coronel e coronel. Que coisa boa. E assim, é muito interessante, porque tem muitos pais que gostariam de direcionar os seus filhos, ocupá-los com coisas edificantes, né? Porque, como você falou no começo, essa era essa tecnologia, essa era digital, tem enfraquecido até a saúde das crianças, né? Tem as crianças que não têm mais ânimo, não têm mais força, não desenvolvem mais, né, aptidões físicas e somente ali na frente de uma tela ou com o celular na mão. E os Soldados de Cristo, eles tanto movimentam essa parte moral, né, da instituição, como também a parte física. Você falou de acampamentos, né, de reciclagem, de ensinamento, como fazer uma fogueira, armar uma barraca, uma tenda, né, essas coisas de sobrevivência. Isso. Como são aplicados esses ensinamentos? Então, dentro dos cursos, né, dentro dos cursos que temos, a gente, assim, o Soldado de Cristo, ele trabalha geralmente nas igrejas, né? Então, vamos supor assim, na que eu faço parte, nossas reuniões são todos os sábados à tarde, certo? E nas nossas programações, a gente sempre reserva um dia para fazer uma atividade externa. Entendo. Né? Então, a gente chama pernoite, né? A gente vai à tarde e volta no outro dia de manhã, como também acampamentos. E nesses acampamentos que vem essa parte do contato com a natureza, né? Contato com a vegetação. Então lá a gente faz alguns trabalhos, né? E nesses cursos, aí a gente ensina a camuflagem, ensina a parte, como a gente falou, da fogueira, de armar barraca. E alguns trabalhos, né? Colocando a criança para começar a executar em grupo, né? Também. Muitas coisas simples que para nós é simples, que para eles não tem mais contato hoje em dia, né? Entendo. Então a gente começa a desenvolver. Isso é muito bom, é interessante. A questão que eu ia fazer uma pergunta interessante, por exemplo, aqui hoje,
quase assim, onde vocês estão implantados? Onde é a sede, né? Hoje, a sede dos Soldados de Cristo. Então, o Soldado de Cristo hoje, ele tem 10 batalhões, certo? Então, o primeiro batalhão, ele continua em Guarabira, desde sua fundação, certo? Onde tem companhias lá. O segundo batalhão em Campina, que é o bem conhecido, que é lá na Igreja Congregacional do Calvário, lá no Pastor Bosco. Lá no Catolé, sei demais. Isso, em frente ao Parque da Criança. Inclusive, o comandante lá hoje, o coronel, é o pastor Levi Porto, ele é o comandante. O terceiro batalhão, ele fica em Caruaru, na Igreja Congregacional Vale da Bênção, se não me engano, esse Vale da Bênção é o terceiro batalhão, Caruaru. O quarto batalhão já é aqui em Campina Grande, que é ali na Igreja Batista do Povo de Deus, por trás do Caique. Sei. O quinto batalhão hoje não está em atividade mais, que era ali na Igreja Congregacional de Santa Rosa. Por alguns motivos não está em funcionamento, deu uma parada. O sexto batalhão, que é o que eu faço parte, era na IPF e agora está na Igreja Graça Sobre Graça, no pastor Davi Martins, ali próximo à base da Rotan. O sétimo batalhão é em Queimadas, na Igreja Renascer, lá de Queimadas, Coronel Robson. O oitavo é em Bahia, o nono é em João Pessoa, no bairro das Indústrias, e o décimo também na Grande João Pessoa também. E dentro desses batalhões também tem as companhias, né? Eu entendo. Hoje eu sou comandante da primeira companhia do 6º Batalhão, que é na igreja do pastor Gilson Ferreira, né? Na IPF. Que lá é uma companhia. Isso, porque como o Soldado de Cristo foi criado lá, assim, o 6º Batalhão, né? Passamos 10 anos lá. E aí, por alguns motivos, teve que sair, transferir o batalhão para a igreja do pastor Davi, enquanto lá na igreja da IPF estava tendo um projeto novo, bem parecido, né? E aí, há 2 anos atrás, nós retomamos com o trabalho lá. Então, hoje... Que é a companhia. Isso. A gente começa um trabalho de Soldado de Cristo como uma companhia. Entendo. Né? Com um apoio de algum batalhão próximo para ele dar esse suporte. Para dar o suporte. E após 2 anos, tendo o desenvolvimento que aí se espera, pode ser solicitado a transformação em batalhão. Inclusive, hoje a gente já fez o pedido, né? Porque sempre esse pedido ele é atendido, ele é analisado pela comissão de comandantes no Congresso Nacional, que a gente faz. Então, a gente já fez a solicitação e, se for da vontade do Senhor, aprovado, a gente se torna batalhão também esse ano. Muito bom, muito bom. Se, por exemplo, hoje algum pastor, alguma igreja quiser implantar os Soldados de Cristo. Porque a gente sabe que todas as igrejas têm um trabalho com criança, tem trabalho com adolescente, tem trabalho com jovem, mas é um trabalho específico, né? Esse trabalho é específico. E pelo tempo e pelos resultados, você é o resultado desse projeto, né? Sim, a gente pode dizer isso. Sim. Que você é um resultado do projeto. Ingressou com 13 anos, adolescente, e hoje você galga um cargo de oficial e está servindo como exemplo, como modelo. E eu estou vendo aqui nas redes sociais que esse é o meu Major Santos, né? É interessante porque há essa interação, né? Há esse desejo, há esse corporativismo que a gente chama de estar interagindo, de estar perto, de valorizar, de ter valores, princípios, que eu costumo dizer que quem não obedece princípios, quem quebra princípios é quebrado por eles, né? Então é muito bom a gente ter isso. O que é que eu como pastor, o que é que eu faço para implantar os Soldados de Cristo na minha igreja? Bom, então, o que acontece? Para o pastor que quiser, na verdade, abrir um departamento de sua igreja, né? Ele nos procura, a gente passa o contato diretamente da Diretoria Executiva Nacional, que a gente chama de DEM, certo? Que é composta por uma comissão de oficiais. E aí a gente vai ter essa conversa, né? A gente leva até o projeto até a igreja, apresenta ao pastor, apresenta a igreja, tira todas as dúvidas. Nós também temos nosso estatuto, os nossos manuais, né? E aí a gente apresenta ao pastor da igreja, ele tendo o desejo, a gente vai iniciar um projeto, né? Entendi. A gente, de uma forma mais didática, para facilitar a implantação, a gente pede um exemplo que o pastor ele tenha um casal ou tenha alguém membro da igreja que tem interesse em participar. Que tenha disponibilidade para assumir essa responsabilidade. E a gente vai treinando esse pessoal, a gente vai dando assistência, né? E a gente vai implantar lá o departamento. Entendo. Inclusive, ano passado, a gente implantou também no Sertão. Eu esqueci de comentar, lá no Sertão, lá em São Bento das Redes. Lá também lá no Alto Sertão Paraibano. Isso, abrimos um departamento lá. Esse ano já foi aberto agora, inclusive mês passado, em Lucena,
em Fagundes. No litoral. Isso, no litoral. Então vocês estão do litoral ao sertão? Do litoral ao sertão. Os soldados estão trabalhando. Isso. Alguns anos atrás chegamos até a abrir também no Rio de Janeiro. Mas aí, infelizmente, o pastor foi mudado da igreja e teve uma situação lá que uma pessoa faleceu, não deu continuidade. Mas é algo que ultrapassa fronteiras. Então, interessante, se eu quiser implantar, eu tenho como ter o apoio, o suporte, as orientações, né, para que isso seja implantado. Eu creio, Lucas, que muitos pastores, né, com essa visão de crescimento, você vai estar ali descobrindo talentos, né, agregando, dando trabalho, dando visibilidade a esse departamento, que vai gerar o quê? Compromisso, fidelidade, né? Isso. Então é uma ferramenta muito interessante. E assim, pastor, como o senhor falou, né? Eu sou prova viva disso, né? Eu, aos meus 13 anos para 14 anos, mais ou menos, fui criado em lar cristão. Você conhece meu pai, pastor Kleber. Então, mas ao chegar naquela idade ali da juventude, da adolescência veio difícil. A rebeldia, né? Então já estava tendo alguns problemas em casa. E eu lembro como hoje, inclusive, revi ele semana passada, né, quinta-feira passada, infelizmente no velório, mas eu revi. O pastor Salomão fazia parte do ministério. Então eu lembro como hoje uma conversa que o pastor Salomão representa na igreja, juntamente com o meu comandante do Soldado de Cristo, foi na minha casa, junto com meus pais, conversar comigo. E a partir daquele dia eu entendi a importância que eu tinha, né, dentro do departamento, e mudei de vida, né? Então, de fato, eu digo a todos que se não fosse o departamento, se Jesus não tivesse utilizado essa ferramenta, isso, eu não estaria sendo o homem que eu sou hoje, né? É verdade. Então, nós louvamos a Deus por essa instituição, né? Sim. Que eu estava conversando até com o pastor Kleber, a gente estava vindo ontem de um culto, e a gente conversando, e eu lembrei de um texto bíblico que o próprio Jesus diz assim: aquilo que o meu pai não plantou, ele arranca. Então, as coisas que não são direcionadas por Deus, elas têm prazo de validade, né? Ela pode até começar vultuosa, pode até ter uma visibilidade grande, mas daqui a pouco cessa, se acaba, ninguém faz menção, ninguém lembra mais. Mas quando nós observamos, né, os soldados de Cristo, a gente vê, né, a durabilidade, né, os frutos, né, que a gente testemunha dos frutos. Verdade. Então, eu senti a grata satisfação de lhe fazer o convite para estar aqui, porque eu converso com muitos pais, converso com muitos pastores, conheço muitos pastores, e hoje em dia há uma dificuldade muito grande. Há uma mudança, e a gente é ciente disso, que houve uma mudança na criação, né? Essa facilidade de comunicação, essa facilidade de resposta, né? Essa gama de informações que são lançadas na rede social, nas mídias, em tudo, aí tem causado um desacerto muitas vezes no lar, e as crianças têm perdido esses princípios. Isso é fato. E assim, os pais nos procuram, né? Assim, o Soldado de Cristo, originalmente ele tem duas divisões, a gente chama 2 pelotões, né? É o COT, que é o Comando Operacional Tigre, é para crianças de 7 até 11 anos de idade, certo? Que a gente faz essa divisão porque a forma de trabalhar é diferente. É diferente. E também tem o PASC, que é o pelotão Águias do Soldado de Cristo. É quando o combatente ele completa 12 anos, né? Ele vai para os maiores. Ele muda de pilotão. Isso. Hoje a gente também implantou o P47, que é para crianças a partir de 4 anos, de 4 a 7. Não são todas as igrejas que tem, porque aí a gente necessita... Aí tem uma disponibilidade, mão de obra. Isso, né? De ajuda, né? Justamente. Porém, a gente acompanha muito os pais, né? A gente sempre tem uma conversa com os pais, e lá na igreja mesmo a gente tem um caso de um jovem lá que ele é muito agitado, muita agitação, 2 irmãos, muito agitado. E ele dava aquele trabalho lá de misericórdia, Senhor, nos ajuda. Dentro de estratégia. Então, passado o tempo, né? Passou-se um tempo, acho que 1 ano, ele trabalhando conosco, e a mãe veio conversar comigo e disse que uma diferença totalmente, como vamos dizer, ditado, da água para o vinho, né? Então, assim, por mais que seja jovem ainda, eu acho que tem 11 anos,
Não, tem 9 anos, mas mudou o comportamento, a obediência dentro de casa, o respeito. É você canalizar aquela energia, né? Isso. Aquela energia. Todas as crianças, jovens, adolescentes, todos têm aquela energia. Quando você não usa em coisas boas, né? Isso. Direciona, canaliza, né? Você desperdiça. Verdade. Você vai usar em outras coisas que não vai trazer resultado positivo. Então, nós louvamos a Deus porque essa instituição tem formado, né? Tem instruído, tem direcionado tanto crianças, né, de 7 a 11 anos, e como os adolescentes, aquela idade mais difícil, né? Até, segundo a psicologia, a idade mais difícil é essa idade de transição, né? Ali da rebeldia, de não aceitar muita coisa, da desobediência. Então, vocês pegam nessa fase, né? E vai ali dando trabalho, dando responsabilidades, né? E eu acho interessante também a forma de você graduá-los, né? Isso. Porque vai galgando graduações, recruta, soldado, cabo, sargento, né? Terceiro sargento, segundo sargento. É a hierarquia completa. Isso. Então isso motiva, né? Isso traz uma busca, né? Para melhorar, para crescer, para disponibilizar. E hoje em dia eu estava até um dia conversando com a minha irmã de sangue, dizendo que a minha geração é a geração que quando via alguém mais velho se levantava, né? No transporte coletivo, alguém que deixava os mais velhos, as mulheres, né, ir na frente. Pra gente não tinha problema com hierarquia, não tinha problema com autoridade, né? Mas essa geração nova, ela vem com outros princípios, com outros valores. Frente, né? E tem que ser para mim, tem que ser para mim. E o Soldado de Cristo, a gente percebe que eles zelam por esses princípios, né, por esses valores. Isso. Inclusive, como o senhor falou, né? A questão que a gente trata é isso. É de ensinar, de mostrar, né? A questão do respeito, da hierarquia. O soldado, ele aprende a respeitar, até não só pela idade, mas sim pelo posto. Eu posso ser até mais velho, mas se tem um graduado ali presente, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que saber que o posto que ele alcançou, a graduação que ele alcançou foi por merecimento. Então a gente... Não tem problema, né, de honrar o outro, não tem problema, né? Então, assim, dentro do departamento, muitos dos hoje oficiais, comandantes, já entraram na Polícia Militar, outros fazem parte do Exército Brasileiro, outros já fizeram parte, não faz mais, mas assim... E não sente dificuldade quando chega, né? Porque já está... familiarizado com o sistema. Tive um relato esses dias, falou assim, mas já pra mim, quando eu entrei no exército, eu só aprendi a atirar. O resto eu já sabia. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Então, assim, como o senhor falou, eu fui da época que num dos congressos, depois a gente vai falar sobre esses congressos, e eu tava lá, em 2012, e aí chegou a hora de lavar os pratos, né, daquela multidão de pessoas. Fui voluntário, vai lavar prato, vai ajudar, vai aprender. Então isso não é humilhação. Isso não é demérito, isso é aprendizado. Isso hoje em dia a criança não ajuda para varrer a casa, a forrar a própria cama. E tudo isso a gente vai ensinando, porque isso não é como o senhor falou, não é demérito, é uma honra a gente poder ter esse contato. Essa parceria, físico. Essa contribuição. Ser útil na sociedade, né? Verdade, ser produtivo, ser produtivo, não ser um peso morto para ninguém. Isso, né? Verdade. Ter atitudes, né? Ter iniciativa, isso leva tudo isso a se sobressair nesse mundo competitivo. Correto. Nesse mundo nessa selva de pedra aí que não é fácil, né, você se sobressair. Isso. Mas quando você vem, né, de uma estrutura que lhe dá esse suporte, né, que lhe orienta, que lhe coloca no seu lugar, né, que espera a sua vez, que se esforça para adquirir algo, isso aí, quando você chega, né, nas vias de fato, na realidade, né, do mundo, você não sente tanta dificuldade. Verdade. E assim, principalmente a questão psicológica, né? Porque hoje em dia os jovens ele não conseguem suportar nenhuma dificuldade, não conseguem passar por uma dificuldade. E eu digo que tem uma vida, minha vida não presta, minha vida é ruim. E eu digo muito lá aos meninos, às vezes a gente se depara com alguma situação e eu passo para eles o problema e eu chego assim, eu não quero o problema, eu quero a solução. Pense, o que é que você vai fazer? Aí ele pensa, eu quero a solução. O problema eu já tô vendo. O problema já tem vários, eu quero a solução desse problema.
Então, muitas das vezes é trazer de forma, principalmente nos cursos, né, algumas situações que moldem o psicológico, que ajude ele a tomar decisões. E quando ser necessário passar dificuldade, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer área da vida, não se desesperar, né? Buscar em Deus, primeiramente, a força e a direção para que a gente supere esses problemas, não se renda a esse problema. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito suicídio, muitas coisas. Muitas né? coisas. Pessoas por causa disso, por causa que não teve esse alicerce, né? De enfrentar as dificuldades, as adversidades do dia a dia. Isso não está longe da igreja, né? Não. Ano passado mesmo, de maneira nenhuma. Um jovem nosso que estava iniciando Soldado de Cristo, que eu fiquei sabendo, ele depois confidenciou que ele estava tentando tirar a própria vida, né? E graças a Deus e ao departamento ele permanece aí conosco. Então, assim, é muito importante. Às vezes a gente também foca muito em alcançar os de fora e esquece os de casa. Dos de dentro, exatamente. Eu sempre fui um admirador, né, dos Soldados de Cristo. E agora eu já virei fã, né? Você vai vendo. Major Santos, né? Que eu vou falar como seus soldados aqui, como seus subordinados. Major Santos, assim, o senhor entrou com 13 anos de idade, vamos falar assim. E hoje é um testemunho que eu vou dar por conhecer e observar, né? Por conviver com a sua família, com seu pai, que é um amigo íntimo. Hoje o senhor é formado o senhor é bacharel em Direito. O senhor é bacharel em Educação Física. Então, tudo isso são frutos gerados, né? São resultados, né? Se você não tivesse tomado, não estou dizendo que não ia acontecer, mas se não tivesse esses princípios, esses valores, né? Isso não mexeu com a sua cabeça, não mudou seu foco. Hoje o senhor podia estar fazendo outras coisas, mas está se preocupando com outros que estão chegando. É verdade. E isso aí é de encher os olhos da gente, é de gratidão. Por quê? Porque o senhor alcançou coisas que muita gente luta para alcançar. Concorda comigo? Verdade. Né? Hoje é um advogado, hoje é bacharel em Educação Física, professor de Muay Thai, né? E tem essas atribuições, poderia estar galgando, querendo correr atrás de outras coisas, mas arruma tempo para poder estar ali na sua função como um major, como um oficial dos Soldados de Cristo, auxiliando, ajudando aqueles, né, que estão chegando, direcionando e servindo de exemplo, né? Servindo de modelo. E isso é o mais difícil. É verdade. Né? Que é servir de modelo. Porque é muito fácil você dizer assim, faça o que eu mando, né? Mas você pode falar com autoridade. Isso. Eu cheguei, vocês podem chegar, eu passei, vocês podem passar. E isso é muito gratificante. É verdade. E assim, no Soldado de Cristo a gente sempre preza pelo exemplo, né? Então, eu mando um exemplo, um guerreiro fazer algo que eu possa fazer, o que eu fiz, o que eu faço. Então, a gente preza pelo exemplo, né? Porque... é um princípio bíblico, isso, né? A palavra convence, mas o exemplo ele arrasta, né? É verdade. Então, de fato, hoje eu consegui, né? Desde 2019 eu me formei em Direito, né? Foi um sonho que eu tive, né? Que vim de escola pública, né? Sempre me estudei em escola pública, consegui essa bênção de fazer faculdade. Né, e me formei logo após, por ser um professor de Muay Thai e gostar do esporte. Né, decidi fazer educação física para me aprimorar no que eu gosto de fazer. Eu acho que assim, sempre que eu gosto de fazer alguma coisa, eu tento me aperfeiçoar. Então, no final do ano passado, eu me formei, né, em educação física. Voltei aí, quando eu concluí essa área da minha vida da educação física, eu digo, pronto, agora vamos voltar para o direito, né? Então eu fiz a prova do AB, fui aprovado no último exame, estou só aguardando agora para a gente fazendo os trâmites para pegar a carteira aí. Isso é bênção de Deus, recompensa dos céus, né? Então há um trabalho prestado, há um serviço prestado, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Gilson, né? Com essa visão, né? Com essa visão, porque... verdade. Tem pessoas que não têm esse entendimento, né? Mas está ali uma companhia, né? Funcionando, vidas, né? Famílias sendo tocadas diretamente, né? Porque quando você cuida do filho, você está cuidando da família, né? Quando você está direcionando um filho, você está dando um rumo àquela família, né? Tirando um peso, um fardo, uma obrigação, né? Ajudando, fortalecendo, e você vai vendo o resultado. Nesses
mais de 15 anos, né? Lá na igreja? Não, você... 16 anos. 16 anos. Nesses 16 anos, muitas histórias para contar. Muitas histórias. Então, assim, e é interessante porque a gente entra ali como criança, a gente vai ali para aproveitar, né? E a gente vê tudo de uma forma que hoje a gente vê diferente, porque nós estamos com a responsabilidade agora. Você agora está nos bastidores também, né? Isso. De proporcionar para eles o que a gente viveu, né? Entendi. Os tempos são diferentes, porém a essência é a mesma, né? Então a gente busca essa essência. A gente também tem um apoio da igreja, né? Também a gente tem um apoio dos irmãos que a gente dá. E assim, o Soldado de Cristo, eu digo assim, que ele é um departamento totalmente diferente dos outros departamentos da igreja. O Soldado de Cristo é diferente da mocidade, o Soldado de Cristo é diferente das senhoras, é diferente, né? Então, assim, a gente ajuda também na parte do evangelismo, a gente ajuda... Na parte, né, de departamentos da igreja. Quando se tem eventos da igreja, por exemplo, a gente auxilia ali no trânsito, a gente auxilia fazendo algumas atividades, né? Então, o Soldado de Cristo, ele traz essa questão de zelo. De auxílio, de ajuda. Isso. E o zelo também pela própria... Pelo patrimônio da igreja. A gente não pode de jeito nenhum ver um papel no chão, deixar sujo, a gente ensina ao soldado ali que isso aí não pode acontecer. Isso é maravilhoso. Hoje eu sou pastor de uma igreja na cidade de Boqueirão, que juntamente com um projeto cuida de 260 crianças. Ali com café, almoço, janta, aulas, reforço, direcionamento, né? Amparo, cuidado, né? A instituição Compassion que auxilia, que está lá. E eu costumo dizer que é um braço da igreja, mas é algo que trabalha quase que independente, né? Você está ali com um suporte espiritual, né? Você está ali orando para que Deus abençoe, para que Deus mantenha os mantenedores, os intercessores, né? Para que tudo vá bem, para que não haja prejuízo, perca, luto, dor. E a gente vai ali intercedendo, mas a gente vê as pessoas que estão envolvidas ali, né? As cooperadores, professores, né? Nutricionista, cozinheiro, todo mundo ali envolvido com aquele trabalho. E a gente vê a boa mão de Deus agindo, né? Então, a igreja, no meu entendimento, no meu pensamento, a igreja, ela deve causar benefício na comunidade onde ela está inserida, né? Sim, ela tem que causar benefícios, ela tem que trazer resultados positivos, ajudar a sociedade, né? Ajudar os governantes. Porque essa parte de cobrar... É verdade. Já tem, todo mundo já cobra. Demais. Né? Mas se fizer uma parcela pequena que for, né? Se puder fazer algo que for para melhorar, para mudar, para auxiliar, né? Já tem uma recompensa. Com certeza. Então a gente vê que os soldados de Cristo, eles têm essa atribuição. Sim, sim. Não é isso, né? De auxílio, de ajuda. Inclusive, de tanto gostar dessa parte, né, do evangelismo, de trazer algo para a sociedade, um benefício para a sociedade. Eu finalizei faz acho que uns 15 dias. Eu e meu subcomandante também lá, que é o Capitão Sueli. A gente finalizou também um curso de barbeiro agora, que é pra gente nas ações sociais, tá dando, né, essa ajuda aí. Quer dizer que vai botar mais uma no currículo, né? Barbeiro também. Isso, mais uma atribuição, porque né? Na hora das ações, isso, né? Vamos estar de dentro também, ajudando aí, né, no corte de cabelo, no evangelismo e também como o senhor falou, nesse apoio que a igreja tem que dar à sociedade. Exatamente, ter esse suporte e esse apoio. Eu não digo que não é para cobrar. Não, cobrar todo mundo cobra. Essa parte aí é natural. Mas se a minha função for somente cobrar, eu perco a autoridade. Eu não estou fazendo nada. Então, quando eu faço alguma coisa, me autoriza, me qualifica a cobrar, né? Porque eu estou fazendo algo, eu estou fazendo a minha parte. Embora que seja aos olhos de muita gente, seja mínima, mas é alguma coisa. Se cada um fizer um pouquinho, facilita as coisas. Verdade. Uma curiosidade minha, né? Assim, a respeito dos acampamentos, né? Fala sobre isso. Como se dá os acampamentos? Perdão. Então, como eu falei, temos 2 modelos, né, de acampamento. O primeiro é o pernoite, é o que a gente mais faz com frequência. Certo. Por conta da estrutura, né? Então, a gente, no pernoite, um exemplo, a gente sai no sábado aqui de 3, 4 horas da tarde, um exemplo, e retorna no domingo de manhã.
Então, no período da tarde, ao chegar nesse determinado local, a gente vai preparar o acampamento, né? Vamos montar a lona, montar o rancho, montar a latrina, tudo fazer essa subdivisão, montar o acampamento para que fique ali propício para a gente utilizar. Certo. Então, a gente vai ensinar eles como montar um acampamento, armar barraca, enfim. E aí, feito esse primeiro momento, né, temos o início das instruções, né? Colocamos o pessoal em forma, como no quartel fosse, coloca o pessoal em forma e eles vão receber separadamente por idade as instruções. Seria camuflagem, um exemplo, primeiros socorros, animais peçonhentos, a vegetação, então aprender a vegetação, orientação com bússola. Como se orientasse, no caso de perca de alguma coisa. Questão de salvamento mesmo, se for necessário, um exemplo, fazer um resgate ali na mata fechada, como fazer. Então, tudo isso é feito nesse pernoite, nessas instruções que a gente vai tendo. Temos também o momento mais importante, que é o culto. Né? O culto ali no mato, ele é diferente. Em volta à fogueira ali é diferente. É outra coisa. Só sabe quem participa, né? Então, aí a gente vai fazendo esses momentos, né? A oração, as instruções e a gente finaliza pela manhã com um retorno. E também tem os acampamentos. O acampamento, geralmente, é de 3 dias, né? 2, 3 dias. Onde a gente faz as mesmas coisas, como eu acabei de citar, só de forma mais elaborada, porque vai ter mais tempo, né? A gente também ensina a filtrar água, utilizar os recursos naturais, né? Como o cacto, por exemplo. Então, assim, a gente ensina ali um meio de uma sobrevivência. O que a gente fica para a vida toda. Para a vida toda. Como um homem do campo, né? O homem do campo, ele já sabe essas coisas, né? E a gente vai também passando para essas crianças, como as crianças da cidade, né? Que muitas das vezes, se chegar a ter uma situação, a gente tem que saber lidar, né? Saber ali se sobressair daquela adversidade. Então a gente prepara, né, as crianças e os jovens, e isso aí ele leva para o resto da vida. É verdade. Né? Leva para o resto da vida essas questões. Aí eu vou fazer minhas palavras de Suelito aqui. Suelito subcomandante. É o subcomandante? Suelito está dizendo aqui, é um departamento que transforma vidas. E é verdade, né? Isso. Que é ensinamentos que perduram a vida toda, que vai passar de pai para filho, de pai para filho. O subcomandante aí, o Suelton, né? Ele também entrou como criança no Soldado de Cristo, né? Bem novinho, tem as fotos dele aqui, a gente tava com esses dias. Como Deus é bom, mudou muito. Deus ajudou. E ele conheceu a sua atual esposa dentro do Soldado de Cristo. Dentro do Soldado de Cristo. Conheceu, casou e hoje está aguardando aí o seu filhinho nascer, certo? E já é um novo recruta, já fiz a farda dele já. O mais novo recruta tá chegando aí. Tá chegando na família dos soldados de Cristo. Tá chegando. Qual é a patente de Suelito? Ele é capitão. Capitão Suelito. Pronto, Capitão Suelito tá aqui. Isso, ele foi do EB, né? Ele serviu um ano no Exército Brasileiro e trouxe a sua vasta experiência que adquiriu lá também para o departamento. Chegou no Exército já sabendo, né? Que, assim, algumas coisas por ser soldado de Cristo. Já não estranha o ambiente. Já chegou, como a gente diz, a hierarquia não é problema. Já chegou bisurado. A hierarquia não é problema. Verdade. E me auxilia muito, é um braço que a gente tem lá e é um homem de Deus aí, é um braço muito bom que a gente tem. Os oficiais e os soldados estão todos por aqui, né? Falando essas funções. E eu louvo a Deus pela comunhão, né? Do departamento. Major Lucas, a respeito, você falou dos batalhões, né? Sim. Tem os seus batalhões. Há trabalhos em conjunto, os batalhões se encontram, como é que funciona? Bom, a gente tem, na verdade, 3 eventos nacionais, possamos assim dizer, né? O primeiro deles vai acontecer próxima semana, que é no período da Semana Santa, né? Na Semana Santa, todos os anos. Mesmo feriado. E isso, a gente se reúne para o CONADESC, que é o Congresso Nacional do Soldado de Cristo, certo? Então a gente reúne todos os soldados de Cristo, do Sertão, de João Pessoa, de Caruaru, a gente junta todos e a gente passa ali esse período de Semana Santa da quinta-feira, geralmente quinta à noite, até o domingo, na hora do almoço ali, em comunhão, né? Então a gente junta geralmente 250, 200 crianças, 300, é porque a dificuldade é de achar um local que comporte todos. Não tem como, né? Então, a gente, quase que impossível. Então a gente geralmente faz com uma média de 200, 250 pessoas. Aí junta alguns batalhões e vai. Representações de todos. De todos. Esse ano, por exemplo, será na cidade de Batateiras.
Ele é um distrito de Belém de Maria. Fica ali próximo de 30 quilômetros de Caruaru. De Caruaru, em Pernambuco, Isso, Belém de quem Maria. vai estar realizando esse congresso é o 3º Batalhão, que é o de Caruaru, né? Da Certo. Igreja Vale da Bênção. Então a gente vai estar indo para lá, é o 21º Conadesc, ou seja, faz 21 anos que a gente vem fazendo isso. É muito, é uma estrutura. Teve dois anos que não teve por conta da pandemia, Sim, né? E aí a gente retomou em 2019, não, 2022, acredito, 2022 que a gente retomou o Conadesc. E a gente vamos pra lá, né? Já estamos aí organizando agora as malas, porque já tá pertinho. Já é na próxima semana, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Próxima semana estão indo pra lá. Isso, aí lá a gente junta, né, todo o efetivo e temos aí as nossas instruções, né? Temos os cultos, né? Na quinta, no sexta, as formações. A formação, tem aí o que os meninos gostam muito, que é o Noite dos Caveiras. Como é a Noite dos Caveiras? Para os curiosos, Noite dos Caveiras, ela acontece no sábado, né? No sábado à noite, a gente, perto de meia-noite, inicia. E é um curso, né? A gente é o curso dos Caveiras. Caveira paramilitar aí como é que a gente pode dizer? A tropa de elite? Isso. Né? A tropa especializada, né? A tropa especial. Inicialmente começou só com os oficiais, né? Era o momento dos oficiais ali. A gente no dia a dia tá à frente e ali a gente ficara em forma mesmo, correndo, pagando flexão, fazendo as atividades, as missões que eram nos dadas. Eu sei. Mas aí os graduados se interessaram tanto que também participam e vão buscar esse botão aqui, que é o que eu tô aqui, é o meu botão dos Caveiras. Esse é dos Caveiras já. O Major passado, esse ano vai ter outro. Esse outro vai ter outro. Então eles gostam aí, a gente passa a noite aí, eu acho que é um dos auges do Conadesc. Do Conadesc. É a Noite dos Caveiras. Que junta a elite, né? Dos soldados de Cristo. E vamos lá ficar até o final, né? Se não aguentar, lógico, a gente pede pra sair, né? Bate o sino. Mas Lucas, a gente vai precisar deixar o contato, né? Aqui na rede social, né? E deixar bem claro, porque eu acredito que pessoas, pastores, igrejas vão procurar os soldados de Cristo. É uma ferramenta poderosa, né? Uma ferramenta de auxílio muito grande, porque há uma dificuldade, né? nesse requisito de princípios de liderança, né? Valores hierárquicos, isso é fundamental. O céu tem hierarquia, não é verdade? Sim, sim. Tem as suas posições, as suas divisões, as suas posições, as suas funções estabelecidas, né? Então, tudo tem. Então, a nossa vida também tem, né? Verdade. Então, quando a gente se familiariza com isso, a gente não se desgasta tanto, né? A gente assim, não guerreia. Originalmente, né, como eu falei, foi criado numa igreja congregacional. Boa parte dos departamentos que temos hoje, na verdade, dos batalhões, né, são igrejas congregacionais, porém o departamento, ele é um departamento interdenominacional. Então, tem na Batista, tem na Renascer, então qualquer pastor que tenha interesse, né, nos procurar para a gente abrir, de oficializar, fazer uma coisa organizada, né? Isso. A gente agregar-se, né? Somar. Passa o estatuto, inclusive, recentemente, fazer um ano, a gente iniciou um trabalho ali na Batista Ebenezer, lá no Ligeiro, o pastor Elias. A gente abriu um departamento lá, né, uma companhia nossa, e ele já fazia esse trabalho com os jovens. Ele não era soldado de Cristo, mas ele pegava os jovens da igreja, da mocidade, ia acampar. Ele é um amante também da natureza, ele gosta muito. Então quando ele conheceu o soldado de Cristo... Juntou o útil ao que ele já fazia. Ele disse, pastor, o senhor já é soldado de Cristo e você não sabia. Sabia, mas agora é só oficializar. Isso, a gente tá com esse trabalho lá, ali, próximo do Luiz Campos, né? Então, é uma área que a gente quer atingir ali também, né? Porque eu fui ali, já passei pelo Luiz Campos, a gente vê tanta criança no sábado ali, assim, disperso, né? Que fazendo coisas que não vão trazer resultados futuros, né? Justamente. O que a gente precisa de mão de obra. O seu resultado, e de muitos deles que já fazem parte, que já chegaram a ser oficial, o resultado de vocês é motivo de espelhar, né, nos outros. Então, eles estão... tem muitos jovens dispersos, muitas crianças dispersas, que podem ter um futuro promissor. Verdade. Né? Se direcionar, canalizar, né? Porque há cobrança também no estudo, né? Há essa cobrança, como é que é feita, assim? Inclusive, tem um dos nossos graduados, né? Que é o Cabo Marinho. Esse ano a gente tava final do ano, conversando com ele e perguntando como ia na escola, né? Perguntei à mãe dele, ela fez, mas ele não tá indo muito bem, não, na escola, não. Ali tá certo. Aí conversei com ele particular, digo, e aí, como é que tá na escola? Major, tô indo. Eu falei, olha, não passar de ano, não vai ser graduado não, viu?
Aí ele, tá certo. Aí passou uns dias, chegou o final do ano, ele, mas já tá aqui minhas notas, eu passei de ano, deu certo. Eu digo, muito bem. Então, deu e dá um ânimo, né? Dá um ânimo. Porque uma motivação. E justamente, eu tenho pra mim, por exemplo, no esporte, né? Como eu falei, eu sou professor de Muay Thai, eu iniciei com nenhuma pretensão de me tornar, de ser lutador, de ser professor. Mas eu com aquele objetivo de chegar no máximo, né? Então, chegar na mais alta graduação. É algo meu, de galgar novas posições, né? Então, consegui chegar. Também pratico jiu-jitsu, estou ainda na metade do caminho, mas estou indo lá. E também no Soldado de Cristo. Eu acho que a gente entra como soldado ali querendo atingir o posto de coronel, né? Exatamente. Porque na questão de graduação, o cargo mais alto é coronel, porém, depois disso ainda tem o capelão, que é a nossa prioridade, que é o pastor da igreja, ele é o capelão, ele que manda mais do que o coronel. Entendo. Né? E o nosso general, que o nosso general é Jesus Cristo, né? Ele que nos coordena. Então, o guerreiro que ele entra como recruta, ele pode chegar até coronel. Diferente das pessoas que já entram maior de idade, né? Que chegam para somar conosco. Então, essas pessoas, por ser de maior, já ser batizada, membro da igreja, a gente faz um trabalho com eles, um curso, né? Para eles serem aspirantes, né? E fazer esse curso para que eles sejam já uns oficiais. Eu sei, já entra como oficial, né? Já trabalhando conosco. E vai se galgando também, né? Vai se aprendendo e participando da instituição. Isso. Então, nós louvamos a Deus pelos soldados de Cristo, que é essa ferramenta poderosa. E, mais uma vez, louvar a Deus pela vida do pastor Gilson e outros demais pastores, né? Que abraçaram e dão esse suporte, né? Que, por exemplo, na igreja você tem ali o departamento, tem o local de reunião, tem as coisas, né? Isso. Como é as reuniões? Uma vez por semana, uma vez por quinzena? Como é as reuniões locais, né? Das companhias e dos batalhões? Isso. E em algumas igrejas, em alguns batalhões, eles se reúnem 2 vezes por semana, né? Na nossa realidade hoje, nós reunimos todos os sábados, né? De 3 às 4h30, certo? Então, aqui na IPEF, né? Que é na rua Três Irmãs, 404. Na IPEF sede. Então, a gente se reúne de 3 às 4h30 lá. Quando termina, eu já corro, vou lá no Ligeiro, dando esse apoio lá também, que lá começa de 4h30 até as 6. E também a gente está com um trabalho agora na igreja congregacional Zona Oeste, que é aqui próximo do Santa Rosa, mais ou menos ali. Lá a gente também está iniciando um trabalho lá. Então, na igreja do Calvário, que é a mais conhecida aqui em Campinas, né? Questão de tempo, 2º batalhão. Lá, se não me engano, nos sábados também, de 2 horas da tarde, de 2 às 5. É bênção. O pastor Bosco, ele abraçou mesmo esse departamento e é o 2º batalhão, né? Então, é um dos mais antigos lá. E outra coisa, pelo tempo, ele é testemunha do resultado, com né? Certeza, ele sabe porque ele continua, perdura, né? Esse tempo todo. E também nos desfiles de 7 de setembro, como é essa questão? As igrejas, vocês participam? Como eu falei, a gente tem três eu posso dizer, atividades nacionais, né? Uma foi o congresso, que a gente falou que a gente se encontra. Sei. O outro é no 7 de setembro, né? Então é o desfile cívico, né? Cívico-militar. Então a gente sempre está participando desse desfile aqui em Campinas, né? No 7 de setembro, o Soldado de Cristo sempre está com a sua presença garantida ali. Então, desde criança que eu estou participando do desfile. Todo 7 de setembro, vamos desfilar. Então, a gente mostra um pouco do nosso trabalho no desfile. É uma divulgação. Isso, uma do que forma vocês de evangelismo, fazem, justamente. e do também crescimento. Temos também a banda, né? A banda marcial do Soldado de Cristo, que é lá no 2º batalhão. Essa banda, ela foi bastante premiada há uns anos atrás, né? Competia bastante, assim, no quesito de banda, né? Eu sei, Eu acho que eu só bato palma mesmo, acho que só ainda vê o erro. Mas é também uma vontade que eu tenho, é trazer a banda aqui para a igreja também, porque é uma forma a mais de assim, atrair o jovem, né? E o outro evento que a gente tem, onde a gente se reúne, é o aniversário do Soldado de Cristo, que é no mês de novembro. Então, todo aniversário, a gente escolhe uma das igrejas que tem o departamento para sediar, né? Para ser o anfitrião. Isso, e a gente se reúne. Esse ano passado foi justamente na igreja do Calvário, né? Na Pastor Busca. A gente foi para lá, todos os batalhões, e é uma festa muito bonita. Isso é proveitoso, você vê os resultados, né? Isso. Aqui as interações, depois você vai dar uma olhada aí dos seus oficiais, soldados, amigos, e nós louvamos a Deus por isso, porque
a gente, às vezes, até se torna até suspeito em falar, né? Mas ao ver o resultado, e é uma fala bem interessante, bem corriqueira que as pessoas usam, que é: contra fatos não existe argumento, verdade, né? Verdade. Se você está vendo o resultado, se você vê o fruto daquilo ali, não tem como você não valorizar, né? Verdade. Eu posso até não gostar, mas eu não posso tirar o mérito, né? E eu quero dar os méritos, né, ao esforço de vocês, a dedicação dos oficiais, os pastores que têm abraçado essa visão, né? E deixar aqui em aberto, os pastores que quiserem implantar nas suas igrejas, né? Começar uma companhia, pedir orientação, tirar as dúvidas, né? Como é que eu faço? Mas eu tenho pouca gente, eu só tenho um pouquinho. E eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro, né? É verdade. Então, às vezes Deus está esperando somente um passo, né? Isso. Para você consolidar alguma coisa. Isso, a gente fazer... eu tenho um ditado, né? Um dito militar que diz que a marcha de 100 km, de 20 km, por exemplo, 100, enfim. A marcha, vamos supor, de 20. A marcha de 20 km começa com um passo. A de 5 também. E a de 100 também. Então, toda aquela caminhada tem que ser com o primeiro passo, né? Se não der, não vai. Isso. Então, assim, o Soldado de Cristo, ele é um estilo de vida. Eu posso assim dizer que ele realmente transforma a vida do cidadão, do ser humano, né? E eu não posso deixar de falar de Soldado de Cristo sem citar o Coronel Clemente, né? O Coronel Riosmar, que Deus já guardou ele há alguns anos. Mas ele era um homem que ele vivia também o seu departamento. Ele tinha uma paixão, assim, principalmente pelo COTE, pelas crianças. Ele, de profissão, ele era palhaço, né? Ele era animador, mas ele tinha um dom ali com as crianças que... sobrenatural. Não tem explicação. Ele levava os meninos assim, vamos ali, aí chegavam os meninos, passava uma horinha, quando voltava os meninos já citando todos os livros da Bíblia. Ele assoviava, o menino podia estar fazendo o que fosse no congresso, comendo, o que fosse. Ele assoviasse lá, os meninos saíam correndo para próximo dele. Então, a gente via, por mais que ele passasse dificuldade, às vezes até financeira, mas o amor que ele tinha pelo Soldado de Cristo, departamento, né? E deixou muitos frutos, né? Uma das últimas lembranças que eu tenho dele é que em um congresso que a gente fez, um desses Conadesc, acho que foi em João Pessoa, não me recordo agora o local, acho que foi. Teve um convidado nosso lá que levou uns arcos e flecha, né? Arco e flecha para profissional, para pro evento, né? E aí desse arco e flecha ele chegou nele e fez: rapaz, como é que eu consigo um desse? Aí o rapaz foi bem irônico e disse assim: não, vocês nunca vão ter condições de ter, não. Porque a maioria dos integrantes são humildes, são crianças carentes. Crianças carentes. Né? Que às vezes na sua maioria. Às vezes nem condição da farda tem de ter a farda, né? Então, ele olhou assim e tomou aquele... Há todo um trabalho social também, né? Porque a gente é muito bonito, você vê todos fardados, todos em ordem unida, é muito bonito. Mas há um trabalho social ali por trás, né, Lucas? Que a maioria, essa família humilde, não tem condição de manter o fardamento, de bancar as viagens que vocês fazem, né? Que são viagens interestaduais também, não é barato. Justamente. Inclusive, para essa viagem de agora, muitos... Foi uma dificuldade muito grande para conseguir o recurso, né, para pagar o local. E em relação ao transporte, a gente fez até uma feijoada, acho que foi domingo passado, ou domingo retrasado, a gente fez uma feijoada, né, para poder... Granjear recurso para poder viajar. E aí o coronel falou, né, quando ele recebeu essa negativa do rapaz lá, dizendo que a gente jamais conseguiria ter esse arco e flecha, ele disse que sentiu aquele negócio, orou a Deus, foi para casa... E chegou, pegou um brinquedo, um arco e flecha de brinquedo, levou no marceneiro, fez: faça aqui um molde, o Riser, que é a parte onde pega, pra mim. E aí começou a desenvolver, tentando de uma forma, não dava certo, tentava de outra, não dava certo. E um tempo depois, com os materiais artesanais, que inclusive foi mola de fusca, ele conseguiu fazer um arco e flecha. Ele mostrou: aqui, ó, temos um arco e flecha. Então, aquilo que botaram como empecilho, como problema, ele foi buscar uma solução, né? E esse é o espírito, né? Esse é o espírito do Soldado de Cristo. Então a gente hoje conseguir a solução. É verdade. Isso é muito bom. Pensar fora da caixa, né? Às vezes a gente tá vendo só isso muda mentes, né? Isso, com certeza. Isso muda mentes. Então foi um grande muda a realidade, né? Grande incentivador pra gente sair, porque
não se dá como vencido, né, pastor? Não se dá por vencido. Verdade. A gente pede orientação a Deus e busca soluções alternativas para conseguir. No primeiro não, você não se abater, não retroceder, né? Sempre tem um motivo a mais para avançar. Verdade. Então eu achei interessante porque eu era admirador do Soldado de Cristo. Quando eu era criança, meu pai era militar, né? Meu pai já é falecido, meu pai era militar. E os irmãos, a gente era escoteiro, né? A gente passou a vida toda no escoteirismo. Então, o Soldado de Cristo eu vejo como na minha visão, né? E eu sei os princípios que ficaram em mim, eu sei os valores que ficaram aqui. Eu não tenho dificuldade com muitas coisas que eu vejo que pessoas têm. Isso. Mas aquilo ali não é porque eu sou diferente, é porque eu fui moldado, lapidado, né, dessa forma, para não ter dificuldade com hierarquia, não ter dificuldade com liderança. Nunca tive. Por quê? Não é porque eu nasci assim, é porque eu fui moldado, lapidado, fui instruído dessa forma. E eu vejo muita gente sofrendo hoje em dia, Lucas, por causa disso, né? Chega num ambiente de trabalho, não consegue ouvir uma ordem de um superior, né? Quer questionar tudo. É verdade. Né? E muitas vezes sofre, muitas vezes não demora em certos ambientes de trabalho, não consegue concluir o que começa. Sim. Quantas pessoas começam na faculdade, quantas pessoas começam no emprego, quantas pessoas começam num projeto, e tudo, num concurso, em tudo. Isso. E desiste nas primeiras dificuldades. E desses princípios que o Soldado de Cristo tem, um desses é esse, né? É verdade. Pegar dificuldade e usar como motivação, Isso. como mola. E até o nosso lema, né? O nosso lema, ele tá em 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 3, que é: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então é participar do sofrimento. Muitas das vezes que a gente precisa também é até... como o senhor falou, até ajudar o próximo, né? Eu vejo que meu irmão está passando dificuldade e eu vou ali com ele. Ombro a ombro, braço a braço, a gente enfrenta a dificuldade. Então, a gente passa muito para os meninos, né? Essas questões de missões, ou pagar uma missão aqui, porque eu sei que você consegue. E às vezes ele mesmo não acredita nele. Eu não consigo, eu digo, você consegue. E ele vai lá e quando ele consegue realizar aquela tarefa, aquele objetivo, a gente vê a felicidade. Entendi. Inclusive, no dia da feijoada, a gente tava lá, finalizando e foi lavar, né? Lavar os caldeirões. Aí esse guerreiro que eu disse que é o que dava trabalho, né? Tem 9 anos. Ele, Major, deixa eu lavar os caldeirão, Major. Deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa. Aí eu, calma, vamos fazer isso. Aí, deixa eu fazer, Major, alguma coisa. Então a gente vê assim, a alegria nele em participar, em querer fazer. Disponibilidade, a voluntariedade, né? Justamente. Enquanto muito em casa, nem o copo... quer levar pra pia, né? Isso é uma realidade. É verdade. Esses princípios mudam pessoas. É o que a maioria está falando aqui, né? A respeito do Soldado de Cristo. Aqui há uma consideração muito grande pelo Major, né? O exemplo arrasta. E isso é muito bom ver. Então eu aconselho, né? Quem puder, né? Quem vê esses resultados, né? Quem é visível, e eu senti o desejo no meu coração de lhe trazer aqui no programa. Por quê? Porque por conhecer, por saber e por ver o seu desempenho, eu sei que no sábado, depois de meio-dia, nem chame para comer peixe, galinha, nem me procure. Não procure, porque Lucas tem um compromisso. Isso. E nada tira ele daquilo ali. Inclusive, é até engraçado, né? Quando eu conheci minha esposa, né? No início do namoro, aí a gente ia para um Conadesc. Todo ano tem. Então, eu tava me programando. Ela fez assim, não queria que você fosse, não. Eu falei, não, mas eu vou. Se você for, a gente acaba. Eu digo, infelizmente, a gente acabou. Tô indo. Aí quando eu entrei no ônibus pra viajar, ela ligou, não, me desculpe, termina não. Soldado de Cristo é a prioridade. Então, assim... porque você sabe o que fez na sua vida. Isso, com certeza. Você sabe o valor, né? Só quem sabe o valor das coisas passa. é quem usufruiu daquilo. É verdade. Então, quando eu casei, né? Vai fazer 3 anos agora, a gente casou, eu disse, pode escolher tudo. Mas a farda que eu vou usar não é blazer, não. É minha farda de Soldado de Cristo. Então, tive a honra de casar fardado. Casou fardado, Lucas? Foi, que coisa, essa eu não sabia. Foi. Porque eu disse, aí foi muito bonito. Meus comandantes estavam lá, fiz a entrada lá, o teto de aço. Então, assim,
é algo que realmente não é que o povo fala, os soldadinhos, tá? Não é uma brincadeira. Isso aqui é uma coisa um projeto que, como você falou... Que trabalha no âmbito espiritual, no âmbito humano, emocional, né? Muita coisa. E assim, muitos não valorizam, mas aí Deus sempre mostra pessoas que reconhecem o trabalho. Não tem como. É como eu falei aqui, não existe argumento contra fatos, né? É verdade. Contra os frutos são vistos, são palpáveis, visíveis, não tem como que você questionar. É verdade. Eu quero mandar também um alô aqui, aproveitar, porque tem uma mensagem aqui dizendo Guarabira também está assistindo. Então tem um pessoal lá, né, do 1º Batalhão. Isso, é o Coronel Aurélio Naldo. Pronto, estão lá assistindo. Ele é o comandante da Noite dos Caveiras. É? Ele é o comandante? Eita, esse aí é o top, né? Eu falei com ele ano passado, e Coronel, engraçado. Em 2012, né? Foi meu primeiro congresso. E eu era uma criança ali, olhando ele lá à frente, aquela admiração, o respeito que a gente tem. Que é o 01, ele é policial militar também. E fez o CAT, né? Bem antigo na Polícia Militar, aqui da Paraíba. É experimentado. Ele é caveira mesmo na Polícia Militar também. Ele é caveira de verdade. E ano passado, sério, Coronel, pra mim é uma honra, é um sonho. Porque ano passado eu tive o privilégio de estar ao lado dele comandando a Noite dos Caveiras também. Eu digo, tá vendo? Pra mim é um privilégio. Porque há anos atrás, eu tava ali atrás. Tá ali, ó. E hoje eu tô aqui ao seu lado. Então é muito gratificante a gente ver essa evolução. Maravilha. É uma felicidade ver vocês, né? E eu conversando com o pastor Kleber esses dias e dizendo, né, que todas as vezes que Lucas fala sobre os soldados de Cristo, os olhos dele brilham, né? É diferente. Então a gente sabe, né? Isso aí não foi que me disseram, não foi que me contaram. Eu sou testemunho ocular, que quando fala no soldado de Cristo, os olhos dele brilham e ele se dedica de uma forma poderosa. Não é à toa que você chegou a ser major, né? E galgou esse espaço, essa consideração que aqui a gente percebe, a gente vê. Amém. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, né? Dos recrutas ao oficial mais graduado, né? Verdade. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, né? Dizer da importância do trabalho de vocês, que tem mudado vidas, tem ajudado famílias, tem orientado crianças, jovens, né? Direcionado, colocado aí, né, na sociedade pessoas diferenciadas, né, com princípios e valores que muita gente negligencia e não valoriza. E vocês têm se esforçado para colocar na sociedade pessoas com princípios e valores, né? Que valores não se negocia. Com certeza. Não é verdade? Valores são inegociáveis. Nós louvamos a Deus, né, por esse período, pela honra de receber você aqui. Amém. Né? A gente vai ter outros dias. Amém. Depois do congresso você vai vir para falar com a gente a respeito do congresso, de como foi. Vamos sim. A gente vai botar umas fotos do congresso aí para o povo ver, para motivar mais, né? Isso é verdade. Deixar a curiosidade. E a gente vai dar continuidade nisso. Inclusive, né, se for da vontade de Deus, né, que a gente sempre tem que atribuir lá a vontade. É verdade. A gente ficou para organizar o próximo Conadesc, né, do ano que vem. Então, o ano que vem será em Campina Grande. A gente tá vendo aí um local para fazer também. E nós que vamos organizar, a gente tem uma estimativa aí de mais ou menos 300 pessoas participando. Vamos estar junto em nome de Jesus. Vamos dar o suporte, vamos apoiar. Estamos juntos, em nome de Jesus. Então, a gente, assim, nós somos um departamento que a gente precisa de ajuda, né? Sempre. E eu vejo, por exemplo, do grande parceiro nosso é a própria Polícia Militar. A gente, quando precisa ir levar os meninos até o canil, conseguimos. Até a cavalaria, o Corpo de Bombeiro também, para nos dar instrução. Parceiro. Isso, SAMU, porque, assim, uma das coisas que a gente faz esses cursos, né? Inclusive, esse ano, no Dia da Bíblia, a gente tava dando suporte lá na igreja, a gente fez a Blitz da Bíblia lá, junto com o Ministério. E poucos metros de onde a gente estava, houve um acidente de trânsito. Né? Então, nós, os Meninos Soldados de Cristo, já foram de pronto ali sinalizar o local, dar os primeiros socorros, porque isso a gente aprende também no Soldado de Cristo. Vocês foram qualificados para isso, né? Para esse tipo de atendimento, para esse tipo de socorro, para esse tipo de situação. Isso, correto. Né? Que todos nós estamos sujeitos a presenciar. No dia a dia. E quando tem alguém ali que foi instruído, treinado para aquilo ali, o difícil se torna fácil, com né? certeza. Então nós louvamos a Deus, Lucas. As horas passou que eu nem vi. Nem eu, pastor, né? Mas nós louvamos a Deus, mandar um alô todo especial para aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. E eu vou pedir ali a nossa irmã ali